Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada? Eu amo podcast Cegaiada! Podcast Cegaiada. Tu é cego! É isso mesmo, se tu é cego, se não é, não me interessa. É importante que você fique aqui conosco no YouTube, na Rádio Vox Vision, na Vitória Inclusiva do Spotify, acompanhando sempre essa coisa maravilhosa, Maravilha Gold, Maravilha Cherry, como diz a outra. Essa coisa louca que é o Podcast Cegada, trazendo pra você sempre os melhores, sempre as coisas interessantes. Sempre o que há de melhor está aqui no Podcast Cegada, fazendo diferença em sua vida. Teco Barbero, Thaís Sabaski, Bruno Branco, Laurinha lá no vídeo e no logo. E eu aqui na mesinha de som, chacoalhando as ponteirinhos, as lampadinhas. Vamos começando mais um Podcast Cegada nesse YouTube maravilhoso. Aí, dando like para o ceguinho, aqueles chacoalhando o sininho, isso aí. E aí, meninos? É isso aí, minha gente. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Mais um podcast Cegaiada com vocês aqui pela Vox Vision, pelo YouTube e pelo Spotify, pela Vitória Inclusiva. Certo, minha gente? Hoje com um convidado mega especial para quem gosta aí de esporte, para quem gosta principalmente aí de futebol. Ele vai contar um pouquinho da história de vida, da história dele. Nicolas Alves vai falar com a gente hoje. Mas antes, e aí, Teco Barbero, como tá o senhor, meu filho? Alô, turma desta coisa maravilhosa, maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando aí para você, né? Como o Bruno já disse aí, com mais um super convidado. Vai ser muito bacana trocar uma ideia aí sobre comentários de futebol com o nosso convidado. E antes, a nossa querida Maravilha, nossa seguidor, Thaís. Oi! Tudo bem, galera? Saudade! Mais uma vez a nossa semana voou e a gente está aqui de volta trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. De muito garbo e elegância, né, Bruno? Isso. Mega especial. E hoje trazendo um assunto que não tem brasileiro que não goste, né, galera? Futebol. E para brilhantar o nosso programa, a nossa semana, para deixar um gostinho de quero mais para a semana seguinte, a gente trouxe Nicolas Alves, que nada mais que um comentarista de futebol, que traz um canal super famoso no YouTube e vai dividir com a gente, famosérrimo, e vai dividir com a gente essa paixão nacional. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigadão mesmo. Tamo junto. Muito bom. Como eu já havia adiantado, né? O Nicolas tem um canal no YouTube que fala sobre futebol. E o Teco vai abrir aí nossas perguntinhas e a gente vai seguir o nosso bate-papo. Vai lá, Teco. É isso aí, pessoal. Nico, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Vamos começar um pouco sobre a sua história de vida, né? Você é uma pessoa com deficiência visual total, né? Total. E como é que foi? Você adquiriu? Você já nasceu com deficiência? Não, no meu caso, eu tive um erro médico, né? Como eu nasci prematuro, eu nasci 5 meses e 29 dias, de uma gravidez de risco, tá? Eu sou filho gêmeo, né? Então a gente acabou nascendo prematuro, eu tive alguns probleminhas nesse nascimento, como acho que toda criança prematura acaba tendo, e eu acabei indo para o balão de oxigênio com 18 dias de nascido. Acabaram não vedaram os meus olhos, acabei perdendo a visão. Nossa. Aí, enfim, perdi a visão, tudo, com 18 dias. Praticamente eu nasci cego, né? Se a gente for parar para pensar. Eu nasci cego. Seu irmão também? Não. Minha irmã não.
Tá, filmando normal. Não, Não, normal. não cometeram o mesmo erro. Não. Isso. E aí, como é que foi o seu tipo de vida? Como é que é? Cara, eu sempre fui uma criança que crescia ali, ouvindo rádio, que eu sempre gostei, né? Adquirindo até um pouco essa paixão pelo futebol também, por conta do rádio. Cresci ali tendo a minha vida social normal, estudando, fazendo as minhas coisas. Tinha momentos ali de criança, de brincar na rua, que hoje não dá para fazer isso mais, né? Pois Hoje é é. impossível, Acabou, mas na né? nossa época ainda dava. Na nossa época pensa que a gente é velho, né? Mas beleza. Ainda dava. Só que enfim, numa situação ali, depois de um tempo ali com meus 10, 11, 12 anos, as coisas já foram começando a mudar, né? As coisas já foram começando a mudar no sentido da gente não poder mais brincar na rua, ter aquela liberdade que a gente tinha antes por conta da insegurança do dia a dia, realmente. Mas eu estudei, eu fiz ali minha escola normalmente, trabalhando sempre com braille, e depois, com o tempo, com as tecnologias avançando ali, a situação foi melhorando um pouquinho, mas basicamente foi isso. Você estudou E em os- colégio regular mesmo, não Regular, foi? regular. Entendi. Em São Paulo? Eu estudei aqui em Jacareí, Em Jacareí, onde você mora hoje. onde eu resido, exatamente. Próximo a São José dos Campos, Vale do Paraíba. Isso. E aí, Nicolas, você chegou a praticar um pouco de esporte, por exemplo, futebol, chegou a tentar? Como é que era a possibilidade? Cara, eu jogava bola, tentava jogar bola na época da educação física na escola, mas, cara, eu sempre fui meio, como estava até conversando com vocês em off aqui mais cedo, eu sempre fui meio cintura dura. Eu tinha uma dificuldade, eu e a bola não nos entendíamos muito, não. Eu jogava às vezes de zagueiro, só dava porrada para conseguir. Mas não era futebol, né, pra cego, nem nada. Não, normal. Tá. Eu entrava dentro ali dos jogos ali com a turma, tudo ia. Nunca tive muito medo, não. Mas o problema é que aí é aquela coisa, né? Tem jogador que a natureza marca. Esse caso sou eu. Mas você conseguia se localizar dentro da quadra? Conseguia pelo menos, né? Tá no jogo? Conseguia, tranquilamente. Eu consegui me localizar, eu tinha ali meus. Como é que eu posso dizer? Meus espaços ali no sentido de. Como eu jogava de zagueiro, então não precisava ficar saindo tanto. A não ser quando tinha, por exemplo, uma cruzamento, alguma falta, que eu ia para a área, como eu sempre fui alto. Mas eu consegui me localizar, às vezes na quadra, às vezes no campo, tranquilamente. Mas aí não despertou o interesse, não tocou o sininho, não, né? Não. E em que momento da sua vida você descobriu essa paixão aí pelo futebol? Na verdade, brasileiro já tem, né? Mas em que momento que você se envolveu diretamente com o futebol? Eu acho que desde criança, cara, eu sempre gostei de ouvir. Eu cresci escutando ali um pouco, peguei o finalzinho de Fiore Gigliotti, ouvindo na Rádio Record, Tio Velho na Rádio Bandeirantes, também televisão. É um cara que foi meu ídolo, infelizmente nos deixou muito cedo, que foi o Luciano do Vale. Eu cresci acompanhando ele muito por conta do meu pai também, né? É uma coisa que liga eu e ele até hoje, é o futebol. A gente cresceu, eu cresci ouvindo futebol, assistindo futebol por conta dele. Ele sempre foi um cara que gostou e tudo, e sempre estava do lado. Tá, e aí, de tanto acompanhar o futebol, você começou a entender, né? Já que jogar não deu certo, como é que foi esse momento que você descobriu que eu entendo do esporte, né? Comigo foi muito, muito naturalmente, né? Eu também, só que a diferença é que eu sou baixa visão, né? Jogava na escola também, mais ou menos como você, mas não gostava de ser zagueiro, não dava, né? O meu corpão de 1,63 não dava, né? Eu acho que os caras me botavam na zaga também naquela época, tipo assim, fica na zaga, enche o saco, pelo amor de Deus, você não corre. Fica aí. Eu tentava ser mais meia, mas assim, no futebol de salão só, no campo não. Mas aí depois
descobrindo, né, que de tanto a gente ouvir comentários e tal, de rádio e televisão, a gente vai começando a entender, né? Como é que foi que você virou essa chavinha? Cara, por eu ouvir, e eu sempre fui um cara que eu gostei de comunicação. Assim. Apesar de eu ser um pouco tímido, por incrível que pareça, eu sempre gostei de comunicação, assim, e através do futebol eu ouvia, por exemplo, nas transmissões, um dia eu posso, sei lá, um dia, né, sei lá, não é nem trabalhar com isso, mas me aproximar mais disso. Isso com 10, 11 anos. E aí eu comecei a prestar atenção nos comentaristas, nos narradores, tudo, eu comecei a falei, dá. Claro que não dá para eu entender de tudo dentro da bola, porque tem coisas que só o jogador que tem essa visão, né? Mas assim, por exemplo, posicionamento, algumas coisas eu consigo acompanhar pela narração e tal, você começa a entender um pouco. E você começa a gostar disso. Foi uma paixão que tive desde criança que foi sendo trabalhado dentro de mim, foi crescendo dentro de mim. O seu canal, ele é recente, a gente estava comentando um pouquinho aqui nos bastidores, mas ele tomou uma proporção bem grande. Antes da gente chegar nesse ponto, eu queria saber de você, assim, qual é a técnica que você usa para fazer os comentários? Porque a gente sabe que um comentarista, ele é muito movido pela visão, né? E aí, no seu caso, qual é a tática que você usa? Qual é o método que você desenvolveu para você trazer esse conteúdo para o seu canal? Assim, eu sempre falo que, claro, que nem tudo, mas algumas coisas a gente que é cego, a gente pode fazer se a gente tiver um pouco de atenção e tiver um pouco de aptidão para aquilo. Sim. Não adianta você não gostar daquilo que você não vai conseguir desempenhar legal. Sim. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara que eu sempre li muito sobre futebol, ouvindo jogos, por exemplo, eu presto atenção, principalmente no rádio, eu escuto muito no rádio. Eu presto atenção ali do narrador posicionando onde está a bola, onde está o jogador. Às vezes um comentarista fala, olha, esse cara que está jogando um pouco mais do meio para a esquerda, e aí você vai buscar as características do jogador, você vai entender, pô, ele pode jogar por aqui, é um ponto legal e tal. E aí você vai começando a entender e desenvolver raciocínios, né? Por exemplo, eu sou um cara que, quando eu escuto um jogo, eu não só escuto o jogo, depois do jogo eu gosto de ler sobre o jogo. Porque às vezes algum detalhe que eu peguei na transmissão, eu posso pegar depois. Vou para as redes sociais, vou para o Twitter, eu fico muito no Twitter ali, durante, às vezes, até o próprio jogo, pegando algum detalhe que às vezes alguém comenta que eu não peguei na hora. E evidentemente eu não estou vendo. Então eu tenho que me focar em detalhes, em pontos, às vezes, até estatísticos e tal, para poder eu formar minha opinião. Para não deixar também só se levar pela opinião dos comentaristas ali, né? Que você acompanha. É claro e tal. que eu não posso, por exemplo, até às vezes eu brinco com o pessoal, falo, pô, a minha opinião, ela é minha, evidentemente, mas assim, ela vai sempre você vai basear a sua opinião, no caso a gente sendo cego, eu falo por mim, pelo que você ouve, pelo que você lê. E aí você forma a sua opinião, porque eu não tô vendo o jogo, por exemplo, eu não sei se o cara tá jogando do lado esquerdo, do lado direito, se o cara tá fazendo um posicionamento errado, se o cara... Porque eu não tô vendo, então eu tenho que ouvir. É o único recurso que eu tenho. Então eu tento aprimorar isso da melhor maneira possível. Perfeito. E aí, nisso, você deve ter algumas preferências de atuação, né? Comenta um pouco sobre isso. Por exemplo, você tem no rádio narradores que narram de uma certa forma, outros de outras, comentaristas que preferem um comentário mais voltado para o direto do jogo, e tem outros que fazem um comentário um pouco mais abrangente, mais tático, né? O que você prefere mais? Eu procuro me aprofundar muito na tática. Primeiro porque a questão tática, ela ajuda, eu escuto, não estou dizendo que eu não escuto, só não me aprofundo muito, por quê? Porque tem muita coisa tática e, por mais que o comentarista fale, às vezes, para você, mas tem coisas que são muito visuais. Então eu procuro me aprofundar muito nessa coisa mais ali de atuação geral e nas estatísticas dos jogos. Por exemplo, quantos passes certos, passes errados, posse de bola, número de finalizações, chances claras de gol, qual time produziu mais, esse aqui produziu mais que esse, as medidas
esse jogador ele joga um pouco mais aberto como ponta direita. Enfim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, o Dudu do Palmeiras, só para citar ele como exemplo. Eu sei, eu acho que... Ó a sardinha. Tá Não, mas você pega, por exemplo, o Dudu, você sabe que ele joga, por exemplo, a vida inteira dele ele jogou aberto pela direita, como velocista. Então eu sei que a maioria das vezes ele vai jogar por ali, entendeu? Quando eu escuto um comentarista, por exemplo, como o Alexandre Pretzel, na Rádio Bandeirantes, como exemplo, ele posiciona um jogo para você. Isso ajuda demais. Então, até quando o cara muda de posição, que ele pode mudar, você sabe, pô, beleza, o cara mudou de posição, jogando um pouco mais aqui pro lado esquerdo, o cara tá um pouco mais recuado. Não, você pega, por exemplo, o Wellington Rato do São Paulo, e às vezes é titular, outrora reserva. Uhum. Ele é um cara que joga mais ali do meio para a direita, mais próximo da área. Ele não é um cara que fica dentro da área, ele faz ali uma função mais de meia, um pouco mais atrás. Você sabe, você consegue juntar isso e eu tento me apegar nisso. Entendeu? No posicionamento de cada jogador, nos comentaristas que posiciona mais o jogo para você. A parte tática é legal, mas ao mesmo tempo, às vezes ela não sintetiza tanto como foi o jogo, porque às vezes o jogo, por mais tático que seja, às vezes o jogo foi decidido numa bola. Uhum. Numa falta, no escanteio, um erro. Você nunca teve, por exemplo, ninguém nunca te mostrou num campo de botão ou de alguma outra forma os posicionamentos em relação ao campo, né? Ou já, por exemplo, quando você escuta o pessoal comentar assim, ó, tal equipe joga no 4-3-3, tal equipe joga no 4-4-2. Você consegue compreender isso aí? Consigo. Você consegue compreender. Por exemplo, o 4-3-3, você tem ali uma linha de 4 defensores e vão jogar ali um pouco da intermediária para trás. Às vezes não, né? Porque hoje em dia o pessoal está querendo jogar adiantado. Mas, na maioria das vezes, é assim que acontece. Você tem uma linha de 3 no meio campo, sendo que joga um volante pelo lado esquerdo, um volante pelo lado direito e um meia mais avançado. Então, 4-3-3 mais como exemplo. E os atacantes? Você vai ter ali, geralmente, 2 meias abertos, 2 atacantes, 2 alas, né? Abertos ali pelos lados para fazer essa aproximação. E um centroavante, e geralmente o cara fica ali mais espetado, de costas ali com os zagueiros, para poder brigar, fazer ali um pivô e tal. Isso. Você consegue ter essa noção, entendeu? Mas assim, eu tive essa noção muito de ouvir. Nunca sentei numa mesa de botão e foi muito de ouvir. Assim. De ouvir e entender. Tá. Bacana. Eu comecei, eu vou me colocar como exemplo aqui. Para mim, eu entendia, mas quando começou os videogames a ficarem mais sofisticados de futebol, e você podia mexer na tática, ali que eu consegui visualizar legal, porque as televisões não faziam, né? Não. Não colocavam, agora eles estão fazendo, né? Agora começaram agora a fazer sim, mais. Não, agora eles colocam Bota o desenho lá o do campo lá. faz o desenho tático. Tá? Mas é diferente, né, Nicolas? Você, por exemplo, acompanhar pela televisão. É mais difícil? Cara, e não é. Por que é? Porque, assim, na televisão você realmente não tem tantos detalhes e nem tem por que ter a narração. Isso, porque a imagem já fala por si. A imagem já fala por si. E eu até costumo brincar, às vezes, que por mais que a gente seja cego e a gente gosta de ver jogos na televisão, mas a televisão, em teoria, não foi feita para cego. É, para quem vê, né? Entendeu? A gente tem que entender isso. Não adianta. Não. Não adianta Às vezes os caras reclamar. Às vezes eu vejo os caras reclamar, tipo assim, o narrador tem que ser mais inclusivo na televisão. Gente, tá bom, mas vamos se imaginar a gente enxergando o quão chato seria isso. Uhum. O cara ia ser redundante toda hora. Entendeu? É tanto que torcedor raiz mesmo, ele deixa a televisão ligada no mudo e ouve a narração pelo rádio. Tem muita gente que faz isso. Eu, geralmente, eu deixo os dois ligados. Tá. Eu deixo os dois ligados. Porque, às vezes, um detalhe ou outro, você também acaba pegando na televisão. Uhum. Ou alguma coisinha ou outra, você acaba pegando. Uhum. Mas, assim, em termos de mais completo para mim, eu acompanho mais futebol no rádio. Televisão não foi feito para cego e Galvão Bueno também não, né? Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ele tá mandando olhar o gol. Exatamente. Não podia perder a piada. Foi só o Galvão, foi o Silvio Luiz também. Desculpa, o Silvio Luiz também fazia isso, é verdade.
Desculpa interromper aí, mas essa piada eu não podia perder. Eu falei, não, deixa eu tenho que fazer essa piadinha. Cara, foi o cara que, pra mim, mais entendeu a televisão como era trabalhada. Uhum. O cara é um gênio, foi um gênio. Mas pra cego, olho no lance. Justo olho no lance, exatamente. Como que eu vou olhar o Aí lance? você falava, quem foi que fez o gol? Foi. Foi de meia hora, você ficava sabendo quem foi. Só os Não, foi. quando você queria saber, confira comigo. No replay. Exatamente. Exatamente. Não, mas o Silvião era sensacional, meu. Não, foi fantástico. Nesse ponto, o Luiz Roberto faz a diferença, porque ele fala, sabe de quem? Fulano. Pelo menos ele fala. Deixa na expectativa e depois ele fala. Não, mas tem uns que parece que foi feito pro cego mesmo, né? Eles narram bem, né? Agora tem outros que a imagem vai falar. São estilos, São estilos. Kleber Machado é bom. Kleber Machado o Kleber é bom. O Kleber Machado ele já tem um estilo mais aquela conversada, né? Aquela coisa mais... Tem muita gente que não gosta, mas, por exemplo, eu acho legal, tipo, aquela coisa mais... Eu acho bom também. Porque o jogo em si, ele é só um... Como é que eu posso dizer? Ele é um detalhe. Entendeu? E é legal, e aí se eu enxergasse, como que eu ia querer uma transmissão? É legal você ter um cara que tá ali batendo um papo, narrando o jogo, mas sem aquele peso de... O que vocês acham de jogo com audiodescrição? Então, eu ia perguntar isso. Boa pergunta, Bruno. Rapaz... Cara, eu acho legal, mas ao mesmo tempo o rádio já faz isso de forma, né? Mas no rádio é rápido, né? Na TV, mas você perde muita coisa na TV. Entendeu? Vai ter gente que vai gostar, por exemplo. Tem gente que curte. Pra mim, por exemplo, no Campeonato Paulista de 22 e 23, o pessoal da Federação Paulista fazia uma transmissão assim, né, no canal deles, em alguns jogos. Não em todos, mas em alguns jogos. Era uma transmissão alternativa que eles faziam, com uma narração totalmente audiodescritiva, assim. Tanto é que não tinha nem imagem na narração ali, era só... E... Assim, eu já cheguei a assistir, a ouvir algumas vezes, mas pra mim é a mesma coisa que o rádio faz, com um detalhe. O que eu achava que eles faziam muito bem nessa época aí que eles tinham a descrição, é que eles também colocavam outras faixas, tipo, você podia ouvir só o campo, o jogador xingando, filha da puta! Olha o Pi, eu tô sem Pi aqui, hein? Olha o Pi. Mas YouTube pode. O Nico, não sei se você chegou a acompanhar, na Copa do Mundo, né? A Globo fez as transmissões com audiodescrição. Aí era uma transmissão no outro canal, né? No outro canal de áudio, como é tradicionalmente as descrições dos filmes, né? Sim, mas ela vinha após a narração, né? Então, chega o narrador atrasado, né? Então, mas às pra não vezes... truncar, né? É isso. Só que aí, eu fui uma das pessoas que acompanhou isso aí, dei até uns feedbacks lá. Porque o que acontecia? Muitas vezes o audiodescritor repetia o que o próprio narrador já tinha dito. Então, não precisava daquilo, né? Em outros momentos, sim. Aí ele fez o trabalho correto, né? Que é trazer algo a mais que não foi falado pelo narrador. Sabe onde eu acho que... Desculpa. Sabe onde eu acho que a audiodescrição é muito útil? No estádio. Por exemplo, se tem um cego no estádio e ele tá lá assistindo o jogo, ele quer estar no clima do jogo, então ele tá no estádio. Sim. Então, a audiodescrição ali seria extremamente útil. Extremamente útil. Não estou dizendo que na televisão ou no rádio não é, mas em grau de necessidade. Exatamente. O estádio tem mais necessidade. Entendeu? Faz mais sentido. Eu também pensei nisso agora, porque a maioria das pessoas com deficiência visual que vão ao estádio levam radinho. E claro, não tem nenhuma noção, não dá. Mas eu acho que nem só quem é cego, né, gente? Eu acho que geral, porque não dá pra acompanhar tudo, né? Mas tá cheio de campo aí que não permite entrada de rádio, hein? E aí, como que faz? Aqui em São Paulo acontece muito isso, né? Tem. Não. O pessoal vai... por exemplo, o pessoal vai jogar pilha no jogador. E leva, assiste no celular, tá no estádio. E eu jogar o celular no juiz, ninguém joga, né? É muito caro, né? Que assim, realmente essa situação é um pouco controversa, mas beleza, eu também nunca entendi isso. Mas assim,
nesse caso, o ruim de você ouvir por streaming é porque tem o delay, né? Tem um delay. Então. E o delay, Não, mas daí pelo se menos você tá no você- estádio, o delay é Delay. de 10 segundos. A pessoa, o jogador marcou o gol já 10 anos aí que você fica sabendo, oi, foi, né? Demora. É, mesmo. mas Você comemora primeiro e vê o gol depois. Exatamente. mas É é isso. que, às vezes, Ou o contrário. você está... Eu Você tá- passei por essa experiência o ano passado Olha lá. no jogo de São Paulo e Corinthians Aí. da Copa Olha, do eu tô Brasil. falando. E no jogo que eu tava. Tô falando. Porque o São Paulo lá começou a jogar lá, foi pros pênaltis lá, e aí, e aí o cara batia, só que comemorava primeiro, depois que eu sabia lá que era o Que não era o que era, ia ficar uma beleza. Tô de louco. Tranquilo. E já que então, vocês entraram nessa mas seara de narração, deixa eu perguntar uma coisa pra ele. O que que você acha desse negócio das meninas narrando? Você acha que é bom? Você acha que é o futuro mesmo? Olha lá, aham. Vamos lá. Vamos lá. Um tema muito discutido ultimamente. É isso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque assim, uma coisa é você não se acostumar com a voz feminina narrando um jogo de futebol, Isso. que é perfeitamente normal. Porque é tanto sempre igual, né? Normal. É. Exatamente. É. É difícil, por exemplo, o Silvio Luiz, antes dele falecer, Ele fazia falava. algumas críticas, né? Isso. E, cara, eu vi o pessoal descendo o pau no Silvio Luiz, mas, gente, vamos pegar a geração dele, como era 50, 60 anos atrás, para hoje, do nada, É, você mudar tudo. exatamente. Você tá entendendo? Então, a gente tem que entender, por exemplo, tem muita gente ou da nossa idade, ou até pessoas mais velhas, que não curtem narração feminina. E é normal. Agora, eu acho que é legal você dar oportunidade para essas meninas. Eu acho que é legal, e eu acho que tem que ter oportunidade. Eu acho que, independentemente de gênero, a pessoa tem que ser competente para fazer aquilo. Então, você tem que dar oportunidade, tanto para narradoras, como para comentaristas femininas e tal. Repórteres, né? Tem um monte de repórteres. Tem Jornalistas bastante esportivas. repórter. Exatamente. Tem que ter, cara. Tem que ter. Independentemente de gênero, cara. Não é questão de gênero pra mim. Pra mim, não. Eu sei que tem muito isso, mas pra mim, não. Pra mim, se a repórter é boa, se ela Tanto faz, tem, se é homem, se se ela é tem mulher. conteúdo, até porque tem muito repórter, narrador, comentarista homem que é ruim pra Que é caramba. ruim, bastante. É da profissão. Exatamente. Você vai ter tudo isso. Agora, eu gosto dessa evolução, mas eu acho que a gente também tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Nem tudo é crítica por crítica. Eu acho que tem muita gente que critica só por ser mulher, e isso eu não gosto. Sim, tem muito, infelizmente. Você pode criticar a profissional porque você não gosta da narração, você não gosta dos comentários, tá tudo certo, é um direito que você tem. Você tem o direito de não gostar, de botar a TV no mundo, tiver a narradora narrando, tá tudo bem. Agora, o que você não pode é desqualificar por ela ser mulher ou coisas que tais. Se for por isso, vamos começar a desqualificar um monte aí. Porque... Pois assim Entendeu? como a gente passa por isso, só porque É, ele seja visual, mais um muitas vezes preconceito, né? Não deixa de desqualificado, ser. né? É mais um preconceito. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo também os dois lados. Porque eu fico pensando o seguinte, falo, beleza. Por exemplo, é que nem você vê, por exemplo, um canal de um cego falando de futebol. Eu me coloco sempre no lugar do outro. Se eu enxergasse e não tivesse essa vivência, você eu ia parar para ver? Você tá entendendo? Exatamente isso. Tem Será esse que eu ia- lado. Será E que você eu ia deve- parar para ver? E você passa muito por essa indagação aí? Muita Não. gente. Por incrível que pareça, comigo eu não presenciei ainda, não. Eu não sei se é Os porque eu também... comentários, você recebe muito comentário, muita crítica nesse sentido? Não, eu recebo mais críticas, às vezes, por alguma opinião, por alguma coisa que eu falei, e isso é normal, do que... E nem tanto assim, graças a Deus, claro que eu não estou isento, né? Eu vou receber. Mas não Claro. por deficiência, assim, porque você é cego e tal. Uhum. Isso, Claro tipo que- assim, nunca teve nenhuma crítica assim, pô, você tá falando do jogo, você nem vê o jogo. Não, tem algumas brincadeiras, às vezes ali de amigo e tal, mas isso é normal. Ah, não, é zoeira. É zoeira, Mas- morre ali. Comentários Mas, assim, não, né? Na real, não. Não. Graças a Deus, não. E se tiver também, cara, eu acho que eu ainda vou passar por isso. Eu ainda acho que eu vou passar por isso. Ah, mas Mas aí eu consigo compreender, porque, cara, é aquela coisa do cara não ter a vivência que eu tenho. sim. Não tem a vivência. Eu também não tenho a vivência, por exemplo, de uma pessoa que enxerga e tá... Entendeu? Então, Uhum. eu entendo, às vezes, algumas coisas.
Eu entendo, por exemplo, quando o cara chega... Por exemplo, eu não falo no meu canal de lances duvidosos. Porque tem coisas que é muito visual. Por mais que alguém fale, são diversas... Pessoas vão ter opiniões divididas. A pessoa vai achar que foi pênalti, outra vai achar que não foi, por exemplo. Ou que teve impedimento, e outra vai achar que não teve. Então eu não discuto esses lances. E eu cheguei a comentar isso até. Às vezes pode ter gente que não vai entender, mas é normal. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a ter alguém que chega lá e dê uma opinião mais contundente sobre isso. E eu não vou entrar nessa seara, porque eu não vi o lance diretamente. E você faz bem, porque para você entrar nisso, você tem que ouvir um monte de opiniões e falar assim, olha, baseado nessas opiniões aqui, a minha é tal. Porque você não vai ver o lance. Você não Só vai que aí tirar chega sua um cara e própria fala assim pra você, não, conclusão. então, mas eu vi o lance, Nicolas, e pra mim não foi pênalti. E aí? Então, Aí seus então, aí argumentos você não vão lá pode pra terra. Você tá entendendo? então. Então eu tenho coisas que são concretas, que dá Uhum. pra eu dar opinião, eu vou falar o que eu penso. Isso. Agora, Ó, o que não é, não dá. Tem que ter muita Então, ó, coerência. eu- você tá entendendo? Uhum. Então, ó, eu, por exemplo, eu já faço um pouquinho diferente. O que eu acho que consegui ver, eu dou a minha opinião. Vejo as câmeras que tem e tal, e dou a minha opinião. Aquilo que eu, na hora, eu falo, não dá para ver, eu já corto, já acabou. Eu não vou falar sobre isso, aí se alguém me perguntar, eu não vou falar. E aí, Porque não dá. assim, hoje em dia, as pessoas parece que, até entrando num tema no geral, as pessoas parecem que obrigam você a ter opinião sobre tudo o tempo Uhum. todo. Porque você tem que ter posicionamento, você tem que se posicionar, porque senão você fica em cima do muro. Não, cara. Nem tem coisas que não dá para dar opinião. E outra, tem coisas que você não se posiciona por falta de conhecimento daquilo. Eu não estou nem falando só do futebol. Não, na vida. Entendeu? Se eu não conheço, por exemplo, Geral. sobre política, por que eu vou ficar me posicionando publicamente sobre política? Só porque os outros querem. Só porque as pessoas querem que eu me posicione. Tem muito disso, é a modinha. Né? É. A velha modinha. Modinha faz tempo que existe. Sempre vai Você ter tá a modinha. entendendo? Uma coisa que eu não negocio, cara, é fazer conteúdo só para ganhar clique. Eu não faço isso. Uhum. Ah, não. Eu vou fazer os meus Você- conteúdos, vou. Já Falar. teve alguma experiência, como o Bruno e a Thaís estavam comentando aqui, de ir no estádio? Assim, eu já fui em estádio, no sentido de acompanhar jogos ali e tal, mas cara, foi faz muito tempo, tipo assim, 2012, por ali, eu era moleque ainda. Mas eu tava lá mais pela experiência de curtir o ambiente ali, Uhum. entendeu? Foi aonde? Foi no Pacaembu, no antigo Pacaembu. Eu fiquei numa região ali do Pacaembu ali que dava para ouvir até o que queria. E o Pacaembu Nossa. é um estádio, agora reformaram, né, mas era um estádio aberto. Então, tipo assim, dependendo de onde você tava, se o cara gritasse alguma coisa lá do raio que o parque, você escutava. Nossa. Falando em Pacaembu, você já visitou o Museu do Futebol? Fui nessa mesma época, foi em 2012. Agora acho que tá um pouco. Tá diferente. Tá reformado. Tá Quando eu Já fui, tá ainda mudado não tinha, tudo, faz muito tempo que eu fui lá. quando eu fui, ainda não tinha reformado também, não, mas eu tô bem curiosa, porque o pessoal tá falando agora sobre visita assistida, alguma coisa assim, né? Isso. Eu vi uma propaganda um tempo atrás aí, acho que não, foi uma reportagem que falava dentro do museu, está todo novo, né? Porque o Pacaembu hoje se chama Arena Mercado Livre Pacaembu. Sim, por conta do patrocinador. Da privatização, né? Isso. Uhum. E foi ampliado o Museu do Futebol, tem uma ala só por Pelé. É um lugar que eu pretendo ir algum dia. Quem puder, vá lá. Muito bom. Vale a pena. Muito legal. Eu já fui lá e fiz um gol lá no negócio. Lá veio, Bruno? Você foi agora, Bruno? Já novo? Não tinha ainda começado a reforma, não, mas Tá. faz uns 2 anos que eu fui, 3. Eu fui no Pacaembu em 2012, nesse museu, no museu especificamente, na época que eu lembro que tinha uma mesa, uma cabinezinha assim, uma mesa que você sentava e tinha um botãozinho que você ia girando e você via os locutores das épocas históricas ali. Ainda tem ainda, quando Ainda eu fui tem? tinha também. Eu lembro disso aí. Eu fui em 2012, aí tinha lá, você passava, aí vinha Enio Rodrigues, Fiore Liotti. E o que eu achei interessante lá no museu, quando eu fui, já tinha esse negócio de
de eles darem essa atenção para deficiente. Inclusive, Já. eu cheguei lá do nada e veio uma menina, eu vou com vocês em todo lugar e tal. Eu fui, não Que lembro. legal. Aí eu fui, ela ia falando lá e tal. Vou com você em todos os lugares, ela falou pra você? Muito legal. Foi, falou. Que bom, não? E era bom. E, É bom, isso. voltando, né, pro Ah, lá, foco. lá. A outra já ficou lá, sabe? Fiz de propósito. Mas, eu sabia. Só para trazer aí também sobre o museu do Ipiranga também tá com bastante novidade, né? Ele Esse eu nunca foi totalmente reformado, tá totalmente reformulado. E eu vi uma influencer que tem deficiência visual, ela fala no Instagram, falando dos... Ai, caramba! Que você pode tocar nas exposições em muitos museus. Então tem essa novidade aí que vale bastante a pena a gente se inteirar, porque antigamente você tinha aquele negócio, né? Não põe muito nada, não podia né? nem Já chegar tinha perto até das escrito, já exposições. estava até escrito. E hoje em dia tá tudo muito mais inclusivo, então vale muito a pena a gente se inteirar aí dessas novidades e dessa acessibilidade, né, gente? Uhum. Tem até lugar de cego que você vai, que a instituição de cego não pode pôr a mão. Você acredita no negócio desse? Já aconteceu comigo. Não, mas aí não pode pôr a mão. Agora já tem muita coisa. Não, fica tudo dentro do vidro. Fala, mas meu Deus do céu, eu sou cego, como eu vou ver lá dentro? Meio contraditório. E era de cego o negócio, viu? A lojinha de cego. Incrível. Bom, agora... É verdade. Mas voltando aí pro futebol, Ai, fugiu agora. Eu ia comentar esse salário. Desviar o assunto, acabei perdendo. Né? Segue o fluxo aí, que daqui a pouco eu lembro e volto, vai. Mas, Igor, eu queria que você desse uns pitacos aí, então, falando do futebol na atualidade, queria trazer alguns tópicos aqui, ver o que você... Sim, coisa breve, tá? Por exemplo, seleção brasileira. Você gosta do atual técnico, do Dorival? Você acha que ele chega até a Copa do Mundo? Como você viu, né, entendeu a participação do Brasil na última Copa América? Cara, assim, eu acho que ele vai chegar, até porque nós não temos outro. Na verdade, assim, nós temos, mas aí precisa ver se a CBF tem, né, aquilo roxo para levar e tomar porrada na imprensa e dane-se. Que é o... não vai Renato, dizer quem é, que eu já sei quem é. Não vai o Renato Gaúcho. Eu levaria. Levaria o Renato? Eu levaria. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Eu acho que ele é um técnico vencedor. Eu acho que ele é um técnico que já ganhou e tem trabalho suficiente que o credencia a ser técnico da seleção brasileira. Eu levaria. Mas, enfim, é um cara que a imprensa também não... A impressão que dá que a imprensa também não curte muito. Ele também é um cara que também não tá nem aí. Vai pra dentro. Igual o Zubeldia. Entendeu? O problema do Zubeldia é que ele vai trocar o time do São Paulo em algum momento aí, com esse negócio de tomar cartão à toa. Mas beleza. Vai, uma hora. Agora parece que ele ficou Eu mais nunca vi calminho. um técnico que não gosta de jogar, que não gosta de... Pelo amor de Deus. Ele, o Abel Ferreira diminuiu um pouco, mas o Zubeldia... Mas assim... É que ele quer jogar bola. De vez em quando ele quer entrar em campo. Ele queria jogar. Mas assim, na questão do Dorival, eu acho que ele chega na Copa do Mundo. Eu só acho o seguinte. Eu acho que a nossa seleção na Copa América não fez uma boa Copa América. Não dá pra gente cobrar só o Dorival nesse momento, porque o Dorival chegou agora. Como também não dava pra gente cobrar desempenho quando o Diniz pegou a seleção no ano passado, como um tapa-buraco, porque tava naquela situação. Transição, né? Naquela além da transição, tava naquela ilusão que o Ancelotti ia vir para a seleção brasileira. Beleza. Não acho que dá para cobrar. Agora, ao mesmo tempo, é o seguinte: eu acho que o que falta para nossa seleção é jogador que tem personalidade, sabe? Você pega, por exemplo, hoje a seleção brasileira, você tem muitos jogadores da seleção brasileira que não estão acostumados, além de não estar acostumados com tanta pressão, os caras, em momento de decisão, os caras tremem. O psicológico vai embora. Não tem malandragem, não tem aquela
coisa de você, às vezes, ter que... Por exemplo, na Copa do Mundo, a gente estava ganhando o jogo da Croácia 1-0, na prorrogação, gol do Neymar. Mas não era para ter mais jogo. No segundo tempo da prorrogação não era para ter jogo, era para jogador cair, fazer cera, travar o jogo. Era só fazer a falta no meio campo ali, a jogada não tinha seguido. Entendeu? Matar, chuta a bola para onde o nariz está apontado, não tem mais jogo. Não, vamos tentar jogar, vamos tentar fazer o segundo gol. Entendeu? Aí é o quê? Malandragem. Deram espaço, a Croácia foi lá e empatou. A Croácia ficou o jogo inteiro atrás. Empatou no final da prorrogação. O jogo na mão da seleção brasileira. E aí, quando empatou, nos pênaltis, qualquer um que olhasse para a cara dos jogadores via que os caras estavam derrubados. Ah, batido. Entendeu? Todo mundo. E não tem, cara, e assim, falta isso. Falta pressão. Às vezes, o jogador que está acostumado a jogar em clube pequeno na Europa, você pega, por exemplo, o Paquetá, ele joga no West Ham na Inglaterra. Não é um clube grande de pressão. Entendeu? Às vezes é mais fácil você levar um jogador como um Veiga, como um Everton Ribeiro, como um Gerson do Flamengo, por exemplo, que o cara tá acostumado a jogar com pressão todos os dias, com cobrança, do que você levar um cara que tá na Europa, tem nome e tudo, mas na hora do vamos ver, o cara não vai aguentar a pressão. E isso falta para a seleção brasileira hoje. Entendeu? Falta um pouco de menos medo de apostar em alguns jogadores, porque o cara às vezes joga no Brasil, ou joga numa liga que às vezes não é tão forte assim, e apostar, cara, vambora. Nós estamos há 24 anos praticamente, vai fazer agora, 24 anos, sem um título mundial. Não acho que é tudo uma porcaria, porque eu acho que a seleção brasileira tem para onde evoluir. Acho que hoje a gente também está perdendo um pouco dessa nossa base que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente produzia muitos craques, hoje a gente não produz mais, porque hoje o moleque de 10, 11 anos, ele chega na base já tendo que aprender a competir, E já aprender a está sendo ganhar. pensado para um time de fora, né? Você está entendendo? E tem que aprender a ganhar. O cara não faz fundamento de cruzamento, o cara não treina passe. Tem jogador que só profissional, o cara não sabe dar um passe de meio metro. O cara não está preparado para estruturar uma carreira profissionalmente. Porque hoje o jogador ele é cobrado, naquela época já era, mas hoje até mais. É cobrado pela família, porque ele tem que dar o sustento para a família, ele leva a família inteira nas costas. Ele é cobrado pelo empresário, que o cara tem que ser diferente, o cara tem que ser o protagonista. E ele é cobrado pelo clube porque tem que conquistar título na base. Não, cara, a base não é para conquistar título. A base é para você trabalhar fundamento. Base já diz tudo. Base, começo, início. Entendeu? Para você aprender, para você desenvolver. Para desenvolver uma criança de 7, 8, 10, 11, 12 anos. Entendeu? Com 16, 17 anos, você pode cobrar dele títulos, mas até então, você tem que trabalhar fundamento. E isso reflete na seleção brasileira. Isso reflete na seleção brasileira. Porque se você for ver, por exemplo, um jogador que sai daqui e vai para fora, ele não desenvolve. Quando vai jogar uma Copa, vai jogar um torneio internacional, o cara não tem essa malandragem, por exemplo, que o argentino tem, que o colombiano tem. E um cara esse que joga numa liga até um pouco inferior, esse cara tem. Bruno? Desculpa se eu estendi muito. Perdão, é que eu Não, falo Gini. demais. Muito bons comentários, perfeitos aí. Vocês viram a apresentação do Endrick no Real Madrid? Cheguei a acompanhar. Não tudo, mas eu eu vi. acompanhar um pouquinho. Vi. Cara, e aí a gente falando disso, né? De um jogador que ele já está sendo preparado. Ele já está sendo preparado, inclusive, na base, ele já está sendo preparado para o time que ele vai futuramente, né? Quando ele atingir a idade mínima permitida, né? E aí o cara Exatamente. chega num estágio com 40 mil pessoas gritando o nome dele, mas ele já chega lá sabendo a língua do país e tudo. Sim, já Então, estudou, já. exatamente. Um Ou ano seja, antes se preparou para isso. ele já está preparado pro que está por vir, né? E sem contar que é o seguinte, gente. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas esquecem que o jogador, nem todo mundo vai virar jogador de futebol, nem todo mundo que chega numa peneira vai virar jogador de futebol. Entendeu? A gente precisa formar seres humanos. E não se formam mais homens, seres humanos, dentro de um clube de futebol. Fora que hoje você tem muito aquela coisa do preconceito do seguinte:
tudo que eu tô falando aqui, já teve muito jogador que eu já ouvi falar sobre isso, ex-jogadores que já comentaram sobre isso. Você tem muito aquela coisa do seguinte, tipo assim, o cara como que eu posso dizer? Ele é franzino e tal, ele não sabe jogar não com os serve, né? pés, O seu tipo físico não entendeu? serve. Então, não dá e tal. Não, cara, dá tempo pro cara desenvolver, pro cara Ele não tem ver que vai- cabeça de atleta. Acontece muito isso. E na Acontece verdade não muito isso. existe uma cabeça de atleta, né? Existe uma preparação, né? Pra É isso. isso. Então. Ele não nasce. Evidentemente, Tem o dom que vem com a pessoa, né? Mas depois ela também tem Isso, que mas tem que ser, fortalecer esse tem que ser dom. lapidado, tem que ser Não, e aí preparado. muitas vezes, se chega um moleque na base que o cara gosta de sair driblando 2, 3 e fazer uma jogada individual, ele já é podado. Não, você tem que voltar para marcar, você tem que voltar para recompor, você tem que voltar para. Entendeu? Por isso que o futebol, e aí eu falo agora no geral, o nosso futebol brasileiro, infelizmente, e aí agora falando do profissional, que é o que a gente observa dia a dia, parece que está perdendo um pouco a nossa essência. Qual que é a nossa essência? Do improviso, do 1 para 1, do mano a mano, do cara pegar a bola, driblar 2, 3. Na verdade, hoje o futebol é muito dinheiro, né? Dinheiro é o que vale. Então, e aí virou um esporte tático, um esporte de alto rendimento e de posicionamento, e aí o improviso está sendo deixado de lado, porque na Europa não é assim, né? Não, Então, o improviso foi substituído pelas casas de aposta. Você vê que você- antigamente as pessoas que iam para a seleção Grosseiramente é isso aí. futebol, quando a seleção perdia um campeonato, os caras até choravam. Agora a seleção perde, eles estão na Imagine, balada, nem liga. Acabou, né? Não tem mais tá essa. nem aí. O peso da camisa. Que peso? Mas não tem você mais sabe o peso que nada. acontece também? Acabou. Isso acabou sendo de certa forma cultural. Isso se Tudo. perdeu. É. Isso se perdeu. É. Você vê, por exemplo, eu tava vendo outro dia, eu não vou lembrar qual foi o jogador que falou. Quando o cara perdia, ele nem saía de casa. Eu até acho que também Tinha hoje não deveria ser vergonha, assim. né? Exatamente. Eu acho que também realmente não deveria ser assim. Mas tem coisas. Porque também não pode parar a vida do cara. Entendeu? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, Mas Hoje tem a você vê- bril, né? Tem um negócio que chamava bril. É. Hoje em dia não tem mais. brio, vontade de vencer. Você pega um cara, por exemplo, como o pessoal critica muito ele, e tem que ser criticado em muitos aspectos, mas o Felipe Melo, ele nunca aceitou perder, cara. O Felipe Melo tá no Fluminense hoje. não aceito. Ele nunca aceitou, ele sempre exagerou, às vezes numa dividida e tal, mas porque o cara não aceitava perder. O cara não aceitava perder. Você pega, aí? por exemplo, um cara como o Romário, baixinho Romário. Ele era festeiro, ia pra festa, tudo. Uma todo mundo festa sabe disso. mesmo. Só que, irmão, dentro de campo ele resolvia. Ele resolvia. Ele não aceitava perder. Tem uns Isso aí caras mesmo. que não aceitam perder. E nem rachão, nem coletivo os caras aceitam. Verdade. Você pode falar, o Ronaldo era assim também, né? Que depois o corpo dele acabou. O Ronaldo ele era assim. O corpo dele expandiu. Ei, Quer ver um cara que hoje eu percebo um pouco nisso, que ele também não aceita muita derrota? Você sente vendo ele jogar? O próprio Hendrick do Palmeiras. Que tá no Real Madrid agora. Entendeu? Pô, olha como é que o cara é diferente. Palmeiras e Botafogo no Rio de Janeiro. Intervalo 3-0 Botafogo. Ele viu os caras lá comemorando, gritando, a torcida gritando é campeão, é campeão. Aquilo mexeu com ele de tal forma que ele voltou. Isso ele contou já. Ele já contou isso. Ele voltou pro segundo tempo disposto a decidir. Disposto a decidir. Não, tá bom, tá 3-0, já estão perdendo mesmo os caras, pô. Vamos perdendo os caras. E viraram pra 4-3. 2 gols dele, o terceiro gol, o passe foi dele. Tá aí o exemplo. Você tá entendendo? Isso, um para desempatar. Se realmente eles trouxerem esse tipo de pensamento pro plano, que nesse caso foi, né? Nesse caso foi absurdamente construtivo, né? Claro que a gente só tá falando isso porque deu certo. Talvez se tivesse dado errado, se o Palmeiras tivesse perdido aquele jogo, ninguém ia estar falando disso aí. Ia falar, Mas- porque ele é fominha, porque você decidiu o jogo sozinho. Mas às vezes, por exemplo, eu vejo o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Cara, e aí quando ele tenta alguma coisa e dá errado, os caras arrebentam ele. Mas tem que tentar, cara. Tem que tentar, não tem jeito. Uma jogada individual, dribla 2, 3. Hoje as defesas elas jogam muito fechadas. É difícil você entrar na defesa postada.
Às então. vezes me irrita, eu tô assistindo um jogo, me irrita quando eu vejo, por exemplo, os caras tocando de lado enquanto a defesa tá ali com 300 pessoas atrás ali na defesa. Você não vai entrar, irmão, tocando bola. Chuta de fora. Não tem um violência pra pegar essa bola, driblar um, quebrar uma linha, fazer uma jogada individual de efeito pra tirar alguém da marcação. Hoje falta isso. Hoje falta um pouco disso. Isso, tudo que eu tô falando é baseado no que você ouve, inclusive alguns treinadores falar. Alguns treinadores, ex-treinadores, já falaram isso várias vezes. Ex-jogadores, entendeu? E é real, cara. Infelizmente, o tempo tá passando, a gente tá percebendo isso. Perfeito. Nicolas, nosso tempo também, infelizmente, está passando, né? Palestra do homem, sensacional. Muito legal. Palestra. Muito Que bom. isso, meu? Imagina, quem sou eu? Sensacional, muito bom. Não, você sabe que o pessoal aqui sabe, eu não sou muito ligado à área esportiva, mas eu gostei, muito bom mesmo. Muito Não, foi bom, bom pra conteúdo caramba. sensacional. Parabéns. Muito, Não, muito maravilhoso. Que isso. bom. Ô, E Nicolas, aí, só, assim, só pra... Peraí, Ah. Teco. Você que fecha, mas eu vou pegar um não, pedacinho não, é da... mesmo. Pera aí, calma. Vou pegar um pedacinho do fechamento. Vai lá. Traz um nome de muita, muita, muita relevância na narração atual. Nome de gente nova aí, que tá se destacando na narração aí. Gente nova. Será que tem? De novo. Será Ó, que ó o tem gente nova? desafio. Tem, ué. É um vai que desafio mesmo, eu concordo. Ué, Cara, tem tem muitos cara. repórteres narrando. Capelanes, por exemplo. Capelanes, João Paulo Capelanes. Vocês estão achando que eu só faço... Torcedor do Atlético Não, Paranaense. Isso, dá. Não, porque não tem. Eu na minha opinião, é que Pô, a mas gente... você quer ver um cara que eu gosto isso muito? eu ia tentar. Tudo bem que ele não é tão novo assim, mas agora que ele começou a se destacar de uns 9 anos pra cá, mas eu acompanho ele há muito tempo, desde a 105. Marcelo Duó. Ah, Marcelo Duó. Marcelo Duó, que tá na Band News hoje, já passou por 105, Rádio Uhum. Globo. Eu acompanho ele na 105, acompanho ele desde os tempos de 105. Ele era novinho, eu acho que- também, eu era Eu acho criança. que eu já ouvi, hein, uma narração dele. Uhum. Marcelo Eu Duó. Você falou em 105, eu gosto muito do Ricardo Mello, não sei se ele tá lá ainda. Tá na Transamérica. Tá na Transamérica. Ah, Transamérica. Tá na Transamérica. Ó, Muito 105 fazendo... É, 105 gente. aqui de Ah, Jundiaí, hein? Vocês não sabem. é 105 isso, daqui. é isso. Eu Isso gosto mesmo. Eu cresci ouvindo essas rádios tudo, Bandeirantes, 105. 105, a melhor época da 105 pra mim, mas é porque talvez eu seja meio saudosista, mas a melhor época da 105 pra mim, que me faz voltar os tempos de criança, eram os tempos ali de Hugo Botelho, Doni Vieira, Marcelo Duó, aí os comentaristas eram Bruno Prado, Luiz Fernando Bindi, que já faleceu, infelizmente. Ah, o Repórter. Bruno em começo de carreira ali, né? Começo de Bruno carreira. Prado, Começo de carreira. Depois ele foi pra Bem Pan, tá na começo. Pan até hoje, mas. O Hugo, ele tem uma voz boa, mas eu Hugo acho que ele Botelho. exagerava no jeito dele, incomodava um pouco o jeito do Hugo. Quem eu tenho notado hoje, Eu não gosto sei se do você Hugo, velho. Eu concorda, gosto dele. Pior que eu gosto dele. e assim, para mim, não chamaria de revelação, mas um desponte muito bacana, que está, inclusive, nas Olimpíadas, né? É a Natália Lara, tem se revelado aí bastante versátil e feito narrações com boa qualidade. Tá desenvolvendo Embora- bem. Tá desenvolvendo então. bem. Tá conseguindo transmitir os jogos, até de uma certa forma, com um pouco mais de leveza e, ao mesmo tempo, colocando bem a voz. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir a Natália Lara. A Renata Silveira também é uma boa narradora. Boa, eu gosto da Gosto Renata Silveira dela. também. Não concordo com as críticas que fizeram. Também né? não. Saiu muita Também não. coisa por aí. né? Também não. E eu acho que hoje elas estão à frente. Ainda tem a Isabelle, que já ia bem na Band, É verdade. também Tá tá. desenvolvendo bem. E tá melhorando, cara. O legal é Tá. que essas meninas estão evoluindo. Aí eu Então, ia falar da Isabelle, que eu Tão acho ela evoluindo. bem, bem boa mesmo. Já Pô, a ouvi. Isabelle, eu ouvia ela pela internet, na Inconfidência, lá de Minas Gerais. Nossa. Nossa, Gente, e ela não nega a raiz, não. Gente, como ela é mineira. Nossa Senhora. Mineira. Ó, agora eu vou puxar, então. eu vou puxar um pouquinho o meu lado agora. Você vê quando o homem é bom, o homem é de rádio, tá vendo? A turma de rádio é outra coisa, não tem pra eu ninguém. gosto, cara. Eu gosto. É o Mas, rádio. ó, Isso tudo é um rádio. Ô, velho. Mazinho, Essa olha, formação é do tem rádio. umas coisas- É. Tem umas coisas que eu Todos os aprendi depois que eu narradores? casei. Tem umas coisas que eu aprendi depois que eu casei. Comer palmito, Escutar comer rádio. salame e escutar rádio. Isso.
Não, todo o pessoal isso, bom gente. veio do rádio e é do rádio, não Isso, adianta. exatamente. Não adianta. Na Exatamente. verdade, o rádio ele te dá. Eu, por exemplo, eu comecei numa web rádio. Eu sempre gostei de fazer. Porque, cara, o rádio ele te dá uma coisa que você vai ter isso talvez no teatro só. É, Improviso. exatamente. Uhum. Improviso. Por que você acha que O o nosso programa é improviso- feito do jeito que é? Porque assim, é no improviso, não Entendeu? tem nada aqui. Por isso que você vê, por exemplo, alguns locutores que foram pra televisão, que os caras saíram do rádio, foram pra TV, os caras narram qualquer coisa. Exatamente. E eu não falo só de Isso, porque esporte, já mas, por tá exemplo, o cara tá acostumado. num jogo, É. cai a luz do estádio, não É, tem jogo. ele vai Tá ali sem pra luz transmitir mesmo. o jogo. Você vai fazer o quê? Ah, mas segura. Você vai fazer o quê? Você tem que segurar a transmissão. Exatamente. Entendeu? Eu gosto muito, cara. Infelizmente tá fora da TV, fora da comunicação, eu acho. Eu não vi mais nada dele. Gostaria que ele tivesse em algum lugar aí hoje, cara. O Jota Júnior. É, Ah, sensacional. Jota Júnior. Jota Júnior. Vamos. Esse cara é Foi uma pena espetacular. treinar com ele, Muito bom. né? E ali foi puro etarismo, né? O Jota Júnior estava narrando tranquilamente, não percebi nenhum, sabe, espasmo de voz, nenhum problema assim. Também não. E ele sempre fazia do jeito dele, que sempre foi. E aí, um belo dia, acharam que não valia mais a pena, né? O Jota, cara, o velho muito puxa-tapete, né? seguro, Sempre vai né? ter no meio aí, tem uns Então. puxa-tapetinhos. A gente, é aquela história, cara. A gente nunca vai saber exatamente a história por inteiro. mas bastidor. Por inteiro, não. agora, uma coisa eu falo pra vocês. O cara que abre mão de um cara como o Jota Júnior, olha. É que assim, ó, Tem uns caras eu que você não abre entendo. mão assim, cara. O Jota Júnior. A única coisa que eu entendo é assim, naturalmente você vai passando as gerações, Claro, né? claro. Não dá pra... Ah, sim. ninguém vai ser eterno, né? Então, e por exemplo, o José Silvério, ele está fora do rádio desde que saiu da Sensacional da também. Bandeirantes. O Zé. Tá fora. né? Claro. Pô, tá O Zé tá louco. fora. Cara, e o Zé Silvério, mas eu acho que ele não volta. Agora é uma opinião minha, eu não sei, tá? A impressão me dá que ele não volta porque ele não quer. É, mas acho que não quer Ele mesmo. tentou, Porque eu acho que se ele tentou voltar ali quisesse, cara, na capital, que né? ele faz pra Aí ele. o projeto não deu certo. não deu certo a capital e tal, ficou acho que 2 meses só no ar, também foi no meio de uma pandemia. E eles transmitindo do estúdio e todo mundo sem poder ir no estádio naquela época. Ah, não, mas Uma ali coisa foi erro financeiro do projeto. Não, foi. Parece que teve Tá louco. problemas, enfim. Mas outra coisa que descaracteriza é isso também. Hoje em dia não é todo mundo que vai no campo, né? Você vai no telão. Não, quase ninguém né? vai. Tem Quase isso. ninguém vai. Olha, não cara, vai mais, aqui em São Paulo, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu gosto muito da transmissão deles, que é uma transmissão mais de torcedor para torcedor, que é da Energia 97. Ah, sim. Eu ia falar sobre eles também. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu entendo eles, por exemplo, na Libertadores, não ir nos estádios, porque eles não podem mostrar a cabine, e o que ajuda eles ali, principalmente no YouTube, é a reação dos torcedores, né, que estão narrando, Uhum. na cabine, eles fazem no estúdio, cara, eu acho que perde muito na transmissão. Perde. Perde também. muito. Claro que perde. Fora que eles Embora- colocam. Perde legal. Eles não colocam o som direto do estádio muitas Não, vezes, não, né? som artificial, né? O som Artificial, daquela- Coloca um barulho de torcida lá e embora pronto. eles tenham, É. embora eles tenham ali bastante estratégia para trazer a galera, para curtir o canal, para acompanhar tudo, mas faz falta. Por exemplo, hoje no dia que nós estamos gravando aqui, né? Hoje tem Palmeiras e Flamengo. Você vai ver os caras no estádio. Daqui a 2 semanas tem Palmeiras e Botafogo, se eu não me engano. Eu acho que o jogo da volta é em São Paulo. Os caras não vão estar no estádio, vão estar no estúdio. É assim mesmo. Os caras vão estar no estúdio. E aí, imagina se o Palmeiras classifica hoje, a emoção que é, os caras lá, com o som ambiente da torcida, com os caras envolvidos naquilo. Eu acho que, claro, eles não fazem isso porque eles É querem. que a logística também é outra, né? Vai entendi. ficar bem mais fácil de transmitir do Tudo. estúdio. E tudo, entendeu? É bem nesse estilo mesmo, assim. Então, eu gosto de transmissão no estádio. Nós é do Globo, tempo, mas nós é do no tempo que estádio. os repórteres ficavam dentro do campo puxando fio. Tinha o puxador do cabo, Isso, é. né? O fiozão lá, aquele Isso. cabão, puxando. Ah, Tinha um caminhão, Quem que lembra transmissão, tinha um caminhão que parava na beira, na Isso. porta do estádio. Caminhão com antena em cima, um negócio grande. ainda tem Microfone voz. falhando pra caramba. Sim, aqueles Caminhão cabos ainda tem. gigantescos das câmeras. E adoro os repórteres Pô. daquela época. Viu? Nossa, É, quantas vezes sensacional. eu não via. A televisão mostrava, às vezes, por exemplo, da Atena,
Um dos que eu mais vi era o da Atena. Com cabelo assim, microfonão. Sim. Na época que ele fazia com o Silvio Luiz. O Mazinho que Aquela pegava puta umas chuva. transmissões de umas rádios que via perto, que ele mora perto. Sim, antigamente a turma usava o link pros repórteres no campo num transmissorzinho de FM. Então, se você tava perto do estádio, como é o meu caso, eu ficava ouvindo pelo link do repórter. Olha. Pô, que legal. Mas dependendo da situação, eu tô Passava ouvindo. pra gente eles falando lá nos bastidores. Eu ouvia tudo. Aí Rádio vazava muito na fora. parabólica antigamente. Já deu muito problema isso aí. Sim, a parabólica antiga também era assim. Já deu muito problema isso aí. Já teve gente aí que teve que se explicar. E naquela época não tinha internet, hein? Exatamente, vazava. exatamente. Vazava o sinal. Vazava, e porque a turma usava a parabólica pra fazer transmissão pra outra rede, né? Pra outra Isso. rede. E aí você ficava vendo. Era bacana. Eu já vi isso aí na parabólica já. Era muito legal. Vazava. Canal de Tem uns serviço, cortes né? Chamava canal de serviço da Embratel. Tem uns cortes no YouTube. Eu não sei quem foi, eu não sei se foi de parabólica que vazou aquilo, mas tem uns cortes no YouTube que eu já vi uma vez, os caras do Sport TV conversando. Aparecia isso na Globo, aparecia. Na Globo uma vez, eu lembro de, mas já tiraram do YouTube, eu acho. Tinha um Bahia e Corinthians, 2001, Galvão Bueno e o Caso, os caras na cabine conversando antes do jogo, lá na Fonte Nova. Os caras detonaram não sei quem. Beleza. Uma beleza. Tempos bons que não voltam mais. Não, esquece. É isso aí, minha Se gente. deixar a bola rola até não querer mais. É isso aí. Futebol é um negócio extenso. Vocês Que é veem? bom, dura pouco. E que não é só pra homens, hein, meninos? Fica aqui pensado, viu? Olha a Thaís. Novamente quê? foram surpreendidos, hein? Ai, Jesus. Obrigada, viu? Obrigada, Nicolas. Muito legal o nosso papo. Muito da hora bater esse bolão aí, essa galera toda junta. E eu também, claro. Palmas. Thaís hoje me surpreendeu, hein? Mais uma vez, hein, Vai Bruno? roubar o lugar do Teco, hein, Thaís? É isso aí, muito bom. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado viu? mesmo aí. Obrigada de verdade. E só uma coisa, fala aí o nome do seu canal. A gente vai deixar no link, mas fala pra galera aí como que a gente encontra você nas redes sociais. Se é só no YouTube mesmo, ou tem alguma outra rede que você queira divulgar. Eu fico Hora do muito no YouTube e no Twitter. No Twitter, @ Agora é X, né? Agora é X. Eu ainda não me acostumei com isso, cara. Mas beleza, vamos nessa. Mas é @ Nicolas, Nicolas_Alves 01 e no YouTube @ Nicolas Alves comentarista. Boa! Muito legal. Maravilha. Sigam Nicolas. o canal e desfrutem aí de um comentário riquíssimo. Vocês acabaram de descobrir como é feito. É, muito bacana mesmo. Muito bom. Imagina aí. Nicolas, E pra obrigado você mais que uma tem a vez. sua história, Cada um tem a sua história. Isso aí, Bruno. Cada um tem a sua história. pra contar. Você que ainda não contou sua história para nós, manda uma mensagem pra gente, para você contar sua história aqui. E é o seu canal aí, para você que tem curiosidade em dividir com o nosso público a sua história. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Thaís, Mazinho, Obrigada. Bruno. Próxima. Tchau. Obrigada, Seguimores. É isso aí, minha Bem-vindos. gente. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho para não perder as notificações. Tá Sininho certo? de Papai Noel. É importante pra gente. Deixe o seu like também nos vídeos. E comentem aí embaixo o que é o futebol na vida de vocês. Comentem Na aí, vida. deixem os comentários. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Se Deus Tchau, gente. quiser, tchau. Beijo. Valeu! Obrigada, galera. Beijo, Seguimores. Podcast Ser Ganhada, fazendo a diferença em sua vida. Aê, Bruno. Eu, Chapa, amo podcast Ser Ganhada. Já é. Podcast Cegaiada.